E aí, vamos estudar a lição? Ei, estamos vislumbrando o capítulo 17, o capítulo 16 e Apocalipse 13 também no estudo desta semana. E hoje nós vamos minuciar, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os minúcias, sobre os detalhes dessa besta escarlate. Quando você observa a descrição da besta escarlate no capítulo 17 do livro do Apocalipse, você entende que ela é muito semelhante, idêntica à besta que surge do mar do Apocalipse 13. O que isso significa? Que esse poder, que nada mais é a besta do Apocalipse 13 que surge do mar, que é o Império Romano, como nós já estudamos algumas semanas atrás, vimos que esse Império Romano teve duas fases, a fase pagã e depois a fase cristã denominada, ou seja, a fase cristã controlada pelo Papa, ou seja, o momento em que a igreja ela comanda também a parte política da história romana. E diante disso, essa besta aqui, que surge da terra, ela está sendo montada pela mulher que toma conta dele. É uma fusão de poder político e religioso que nós estamos vendo no cenário mundial profético. Diante disso daí, você observa a descrição da besta da seguinte forma, se liga só, a Bíblia diz que ela era e não é, mas está para emergir do abismo e caminhar para a destruição, e caminha para a destruição. Era e não é, parece uma contrafação da declaração bíblica acerca de Yahvé, que era e que há de vir, anunciado no Apocalipse 1, verso 4. Enquanto o Yahvé, o nosso Deus Todo-Poderoso, era e há de vir, a besta está sendo descrita como era e não é, mas está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Muito bem, vamos tecer um comentário aqui dividindo essa declaração sobre a besta em três partes. Primeiro, a besta era o Império Romano, existiu no passado, as suas atividades anteriores continuaram durante o período profético de 42 meses, 1260 anos ou 1260 dias, 538 a 1798, já estudamos esse período profético, beleza? Então ela era, o que significa ela era? Esse período de comando de 1260 anos, 1260 dias, 42 meses, que é tudo a mesma coisa, ok? Então por isso o termo ela era, o Império Romano era, o Império Papal era, faz parte de um passado de supremacia, não é mais. Agora o ponto número 2, a Bíblia diz, não é mais. Por que não é mais? Porque ela recebeu uma ferida mortal, a besta que emerge do mar recebeu uma ferida mortal, conforme anunciada no capítulo 13 do livro do Apocalipse. E isso aconteceu exatamente com a Revolução Francesa. Em 1728, o Papa então é aprisionado, o Papa Pio VI, por Harler e Cervoni, comandados pelo Napoleão Bonaparte através de Berthier. Enfim, diante disso, ela recebe uma ferida mortal, o Papa deixa de ser autoridade, deixa de exercer aquela perseguição durante 1260 anos, e a Revolução Francesa foi quem proporcionou tudo isso. Diante dessa cena, a gente entende, não é mais. Por quê? Por causa da ferida mortal. Só que a mesma Bíblia que anuncia a ferida mortal no capítulo 13 do livro Apocalipse, também anuncia que essa ferida foi curada. E finalmente essa ferida mortal é curada exatamente com o apoio que essa besta recebe, ok? Da segunda besta, que são os reis da terra, que são todo o povo ludibriado pelo vinho que a Babilônia proporciona, o vinho de engano e tudo mais. Ou seja, Apocalipse 17 está nada mais nada menos descrevendo essa besta, essa besta escarlate, como sendo a besta existente no capítulo 13, só que agora curada da sua ferida mortal. Quem é a besta escarlate? É a besta do Apocalipse 13 que surgiu da terra depois de curada da sua ferida mortal. Ou seja, a partir de 1929, quando o Estado Vaticano é constituído, o Papa retoma o poder e esse processo todo é denominado de cura. E a partir de então, essa besta é denominada como besta escarlate. Se ligou aí? Ok? Ou seja, a história nada mais, nada menos do que ela simplesmente vai seguir um elemento. Ela vai se repetir, assim como aconteceu no passado, lá descrito no livro de Daniel, perseguições, etc., aos fiéis do povo de Deus. Novamente, esse poder reconstituído estará proporcionando uma perseguição a todos aqueles que não se embebedarem com o vinho da Babilônia. Não tenha medo do porvir, porque nós sabemos nas mãos de quem se encontra a nossa vida e Ele tem o controle de todas as coisas e a vitória será do povo de Deus. Eu creio nisso. Se você crê, diga amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela revelação da Tua palavra
estamos vivendo nos dias desta besta que está com essa ferida mortal curada, conforme anunciado na tua palavra. Ajuda-nos a entender melhor a profecia para que sintamos verdadeiramente o teu comando na história, mas acima de tudo colocamos a nossa vida nas tuas mãos para que o teu comando esteja sobre a nossa vida também. Em nome de Jesus, amém.